Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Pra variar, né? O jeitinho de começar. E aí, estão gostando aí já do comecinho de final de semana? Estão achando massa aí demais? Curtição, final de semana, prolongado. Ovo de Páscoa ainda por cima, né? No domingão, chocolate, né? Só curtição, né? Mas vocês já pararam para pensar que hoje, que é Sexta-feira Santa, né? A gente chama. Ninguém come carne, né? Vocês já repararam que hoje, que é Sexta-feira Santa, que foi o dia que Jesus se sacrificou por todos nós. Foi o dia que Jesus se sacrificou para nos dar liberdade, para nos dar a vida eterna, para nos dar a liberdade da morte eterna, do inferno, de tudo que é ruim, né? De tudo que a gente deveria, né? A Bíblia diz que estávamos no pecado e destituídos da graça e do poder de Deus. O sacrifício de Jesus nos trouxe liberdade, né? Liberdade de falar com Deus. Antes, né, era super complicado. Somente os sumos sacerdotes que poderiam entrar e falar diretamente com Deus, né, diretamente na Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, no templo apenas. Era tudo complicado e tal. E assim que Jesus aspirou, né, que ele morreu, que ele puxou o último fôlego de vida, o véu que separava esse lugar mais que santo, que apenas os sumos sacerdotes podiam entrar, esse véu que separava esse lugar foi rasgado de cima a embaixo, ainda por cima. Ou seja, a morte de Cristo, a morte de Jesus, esse enorme sacrifício, nos trouxe liberdade de falar diretamente com Deus, diretamente com o Pai. E por falar em liberdade, a Páscoa realmente começou na época ainda de Moisés, né, da libertação do povo. Muitos aí devem ter visto, né, o seriado aí de Moisés, foi extremo sucesso. E graças a ele muita gente conheceu, né, as histórias de Moisés, os grandes milagres de Jesus. E no caso, né, a Páscoa começou quando como é que fala, com a última praga em si do Egito, que foi a morte dos primogênitos, né? De quem não tinha um sangue aspergido nos umbrais das portas. Ou seja, de quem não tinha um sangue de um cordeiro marcado nas entradas, né, da porta. Quem não tinha aquilo, né, quem não tinha... Quer dizer, de certa forma, quem deu liberdade, quem deu segurança, quem livrou da morte os hebreus, foi esse sangue. E praticamente muitas coisas, quase tudo no Novo Testamento, no Velho Testamento, apontam, né, para o sacrifício de Jesus, apontam para alguma outra coisa no Novo Testamento, e geralmente para o sacrifício de Jesus. E nesse caso, o sangue do umbral, que era, né, era feito por um cordeiro, representava justamente o sangue de Jesus vertido na cruz por nós, por todos nós, para nos livrar da morte do inferno, como livrou os hebreus do anjo da morte. No caso dos hebreus, né, foi a última praga que acabou trazendo liberdade, né? Como Jesus nos trouxe liberdade com o teu sangue. Foi o sangue de Jesus que nos libertou de todo pecado, nos limpou de todo pecado. Que antes, nas épocas dos sacrifícios, o cordeiro também limpava os pecados. Adão e Eva, quando pecaram, Deus providenciou um cordeiro para sacrificar e limpar, né, dos pecados deles, de Adão e Eva. Então, meus amigos, gostaria que lembrassem hoje, né, principalmente hoje, que é sexta-feira,
que é a representação do dia, né, desse dia de tanto sacrifício de Deus, tanto sofrimento aí de dor. Gostaria que vocês lembrassem, pensassem um pouquinho. Gostaria que vocês lessem a Bíblia, vissem um filme aí evangélico aí falando sobre o sacrifício de Jesus. Com certeza tem, até a Globo passa, gerais algumas vezes. Peçam perdão, né, pelos pecados. E não se esqueçam, justamente, no domingo, que aliás, domingo é o dia espetacular, né, em si. Porque o domingo representa o dia que ele ressuscitou. Ele o único mártir da história que ressuscitou, venceu a morte. Então se lembrem disso, em vez de só lembrar de ovinho de Páscoa, de coelhinho, né, que bota ovo, que, né, sei lá. Quer dizer, a Páscoa é totalmente errada, né, essa simbologia, que tem a ver com coelho, ovo de chocolate e como é que fala? E quer dizer, nada que lembre a Deus, né? Que lembre a Jesus Cristo, o sacrifício enorme que ele fez por todos nós. Tem muita criança que nem sabe disso, justamente só por causa do ovo de Páscoa, ovo de Páscoa, ovo de Páscoa. Não querem saber de ovo de Páscoa. É isso aí. Gostaria que lembrassem no domingo, que comemorassem realmente o máximo, mas não só por causa da Páscoa, e sim por causa de Jesus, por causa da liberdade que temos hoje em dia de buscar realmente a Deus, de buscar Jesus, buscar Deus em si, que antigamente, né, era bem mais complicado, antes do sacrifício de Jesus. Lembrar, claro, como eu falei também, que a liberdade, que o sacrifício também, no começo da Páscoa, trouxe liberdade ao povo do Egito. E é isso aí, meus amigos. E só lembrando, justamente na Páscoa, na Páscoa que Jesus foi crucificado, né? Páscoa, na semana, né, da Páscoa, na sexta-feira. E justamente, como fala, como era a Páscoa, eles tinham o direito de libertar dos escravos, um dos prisioneiros, em troca de mais algum outro que fosse preso. E justamente, o que fizeram? Clamaram por Barrabás, né? O povo em si, né, clamou por Barrabás para crucificar Jesus, cara. Coisa de louco também, né? E ainda falam que um ditado, eu acho até blasfêmia, um certo ditado aí que todo mundo fala, até engraçadinho e tudo, mas se a gente for pensar mesmo, é blasfêmia em si. A voz do povo é a voz de Deus. O povo estava clamando para crucificarem Jesus, poxa. E ainda para libertar Barrabás, que era um guerrilheiro, que era um revolucionário da época. Entendeu? É isso aí, meus amigos. Pensem em cada palavra aí que eu falei, cada coisa. Se gostarem, compartilhem. Principalmente porque tem agora a ver com a Páscoa, com esse final de semana. E que não é só o vinho de Páscoa, o vinho de chocolate. Isso aí, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um curtir, por favor. Quiser se inscrever, se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva também. E é isso aí, meus amigos. Até a próxima. Até provavelmente domingo. É isso aí. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Boa noite.